Pessoal, um vídeo um pouco diferente, como vocês viram aí no título, análise técnica de um inscrito aqui do nosso canal, muito bacana isso, ele pediu para ser avaliado e eu prontamente aceitei. A voz dele, em características, ela é uma voz muito jovial. Eu perguntei a idade, porque de fato a voz dele está muito jovial, preservada. A sonoridade, quando vocês ouvirem que nós vamos tocar aqui, vocês vão inicialmente vão ser remetidos a uma voz de talvez alguém com até menos de 20 anos. Porque realmente a voz está bem preservada. E é uma voz também clara. É uma voz clara. Eu diria que ele é tenor, porque a tonalidade também não está grave dessa música. A música eu não conheço, mas não sei se é composição dele ou alguma coisa assim. Mas a música não está em tonalidade grave. Pelo contrário, a música está em tonalidade médio. Podendo até mesmo chegar aí a talvez uma região de passagem. E a voz dele, aparentemente, com essa claridade, aparenta ter aí, ser propícia também a subir para tonalidades mais altas também. Então, isso são características já de um tenor. Você facilmente reconhece um tenor aí devido a essas características mais... Elas ressaltam mais facilmente. Diferente se fosse um barítono. O barítono, ele optaria por colocar essa tonalidade um pouquinho mais grave, talvez. A tonalidade aqui dele está em Dó maior. Mas o barítono poderia colocar aí um Si bemol ou Sol. Então desceria aí três tons, mais ou menos. Então é sempre uma diferença de barítono para tenor. Em média sempre quase uma diferença de 3 tons assim nas músicas cantadas e realizadas, para ficar mais fácil então de você entender. Geralmente o barítono vai estar cantando 3 tons abaixo do tenor. E nós vemos então uma voz muito clara. Eu não creio que ele seja um contratenor, porque o contratenor ele é uma voz ainda mais peculiar do que essa. No começo aqui, se vocês fecharem os olhos, quase que nós confundimos a voz dele com a voz de uma cantora. De fato, no começo, a voz dele pega uma sonoridade devido também à oitava que ele está cantando, que é a oitava 3. Só que ele não está nos graves da oitava 3, que seriam Dó. Não, ele está cantando acima. Ré, Mi, Fá. Fica ali permutando entre Ré, Mi, Fá, Ré, Fá sustenido e Sol. Isso já são regiões aí da finalização do barítono e regiões do tenor. Só que o barítono já cantaria essas áreas com mais esforço, porque já está chegando na sua passagem alta. Então aí já fica mais fácil de entender que ele é tenor, por causa da confortabilidade da voz dele. Então eu vou soltar e vocês prestem atenção no começo. Vocês fechem os olhos. A sonoridade que vai vir ao ouvido é de uma cantora, porque a voz dele é muito clara. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é... Até aqui ainda está uma sonoridade de uma cantora. Se você continuar ouvindo, ainda está a sonoridade de uma cantora. Então percebam vocês que a voz ela tem classificações vocais geral de... Você pode ser baixo, barítono ou tenor, homem. Você pode ser contralto, meso ou soprano, mulher. E tem o contratenor também. Homens extremamente agudos, cantando no falsete. Mas a voz, pessoal, ela também tem outras classificações. A voz ela pode ser grande, pequena, clara ou escura e leve ou pesada. Ela também tem essas outras 3 características, que também tem as suas alternantes. E o que contraria essa voz dele seria uma voz escura. O que é uma voz escura? Eu vou ter que comparar já com uma voz... Não me vem nenhuma voz masculina escura na cabeça, mas uma voz conhecida e que é escura, a voz da Alcione. A voz da Alcione é uma voz muito escura.
Você me vira a cabeça, me tira do sério. Isso é uma voz escura. E além de escura, é grave. Claro, nem sempre que for uma voz escura vai ser grave. Existem vozes escuras que são agudas. E também vão existir vozes claras que são graves. Não é um. Não é uma regra. Não. Mas quase que como um percentual de possibilidade. Que geralmente as vozes claras vão ser mais propensas a subir. E o que nos ajuda a entender se essa voz clara é ou não aguda é nós analisarmos a tonalidade a qual ela está cantando. E se ele está cantando na tonalidade que já está adentrando a oitava 3, com este som de voz claro, então isso nos remete a pensar que é um tenor. Porque o barítono, como eu já falei para vocês, ele é uma voz mais, em comparação à do tenor, pesada, digamos assim. O barítono é uma voz mais pesada. Da classificação das vozes leve ou pesada, então, no geral, a do tenor vai ser mais leve. Leve e clara. E a do barítono mais pesadinha, porque, claro, o barítono canta as regiões de oitava 2 e algumas notas da oitava 3. E barítonos com muito estudo e conhecimento, experiência, vão cantar aí o finalzinho da 3 e o dó 4. Mas isso exige experiência, porque não é fácil para o barítono cantar a oitava 4, jamais. O dó já é difícil, e que dirá o ré. Então, nós vemos aqui uma voz de tenor e uma voz clara. E também uma voz leve, vamos continuar. Então, nesse começo, nós ouvimos, fechamos os olhos e imaginamos aqui que nos vem à mente a imagem de uma cantora. Mas agora, mais à frente, fica mais fácil de nós identificarmos que, na verdade, é um rapaz cantando. A esperança. Quando ele fez esse a esperança, deu uma modulada na nota e para nós ficou um pouco mais fácil e notório que na verdade é um cantante e não uma cantora. Mas aquele começo que ele fez ali, a clareza da voz dele é tanta que nos remeteu realmente a pensar que era uma cantora e não um cantor de fato. É só olhar no olhar de uma criança. A música eu não entendo qual é a mensagem. De uma mãe que deu a luz. Não é tarde. Mais uma vez ele volta lá. Para se sonhar. O céu ainda é azul. A esperança. É só então percebam que ele vai no olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe. num sorriso. Vogal I conduzindo para voz de cabeça. Aí outra coisa aqui então, já aproveitando que nós estamos fazendo uma análise técnica, a colocação, como é que está a colocação? A colocação está laringe alta. A colocação está laringe alta e provavelmente ele estuda, pois ele manteve essa laringe alta desde o começo. Aquilo que eu sempre falo de você começar na 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 na. E por mais que eu faça o grave, a minha voz não pode sair daqui da frente. Eu não posso descer o ralo. Jamais. Então, na 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 na. Esse na não pode fazer na. E ele não fez. E está correto. Por quê? Porque ele mantém a sua voz para frente, apoiada para frente e pendurada. Essa característica de sentir que a voz está pendurada, ou seja, você não sente que a tua voz tem um chão. Claro, mais uma vez, a tonalidade, mas ele é tenor. Tenor tem essa característica de a voz estar pendurada, pessoal, porque canta a região média aguda. Então tá aí um exemplo claro de uma pessoa com uma voz leve e clara e um possível tenor. Não diria que é contra-tenor, porque nós teríamos aí que entrar num território diferente para nós falarmos que ele é contra-tenor, que é basicamente ele cantar no falsete. Isso aqui não foi falsete, isso aqui é uma voz de cabeça clara e leve. Mas se fosse aqui falsete inteiramente e a música inteira com domínio, propriedade, confortabilidade, aí então nós diríamos que de fato é um contratenor. Também existem outros
métodos de reconhecer contratenor, mas basicamente são esses. Teria que fazer um vídeo aí próprio analisando um contratenor. A gente pode fazer mais pra frente. Mas então é isso. Então, Márcio é o inscrito, tá? Esqueci de falar antes, perdão. Muito bom. Cantando aí na sua voz de cabeça. Tonalidade oitava 3. Cantando um Dó na oitava 3. Claro, ele não canta apenas o Dó. O Dó, como eu já falei pra vocês, o Dó demarca nosso ponto de partida, não é? Mas ele canta a oitava 3 ali de Ré, Mi, Fá, sustenido e Sol. E permuta entre essas notas. Notas que compreendem aí a finalização do barítono, porém a confortabilidade a qual ele canta estas notas e a leveza nos remete a pensar que a voz dele é de um tenor. Por quê? Porque nós ao ouvirmos ele cantar, acreditamos e temos a sensação de que ele ainda tem mais voz vindo depois daquilo, entende? Então é uma voz ainda aguda para chegar mais além. Um tenor. Então está de parabéns, Márcio, cantando na cabeça. Gostaria de ter mais material, mas esse já acabou, essa gravação dele é muito curta. Mas é isso. Cantou na cabeça, oitava 3. Não ouvi voz de peito, o que é bom, né? Ninguém deve ficar cantando voz de peito. São passagens. As notas graves que ele fez, ele não perdeu a colocação. A laringe permaneceu alta. Está tudo certo.